Muito bem, pessoal. Agora a gente vai entrar para falar sobre as síndromes que norteiam esse livro, que são a Síndrome de Eva e a Síndrome de Pedro. Como a gente já conversou nos últimos vídeos, há muitos conceitos, entendimentos, reações que nós herdamos e muitas vezes nem temos noção de que são herdadas. Coisas que nós consideramos que são divinas, mas que são construídas, e não tem problema nenhum em ser construído, desde que a gente saiba dar o peso certo para aquilo que é revelado e ordenado por Deus e aquilo que é construído por uma conveniência ou por uma contingência do momento, né? Por exemplo, é conveniente que a gente se reúna num lugar fechado, né? Para fazer as nossas cerimônias, as nossas celebrações a Deus. Se chover, se tiver muito frio, né, é conveniente que ter. Mas isso não é um ordenamento divino. Isso a gente vai ver mais para frente. Tá? Ao longo dos séculos, muita coisa entrou para compor essas estruturas sacramentais do cristianismo. Né? São todos saudáveis? São todos proveitosos? Todos têm origem bíblica? Qual que é a manutenção dessas coisas na vida da igreja? Ela é benéfica? Ela deve ser perpetuada? Né? Então tudo isso é importante. Para o cristão, supostamente o alvo deveria ser viver de um jeito que agrada a Deus e condiga com aquele que empresta o nome para o cristão, Cristo. Esse deveria ser o nosso alvo. A ideia aqui é a gente não recair no que uma antepassada nossa caiu. Nossa tatara. Tudo bem. Acabou? Tataratia-avó. Eva, a primeira das mulheres, a primeira mulher do gênero humano, criada a partir de Adão, através do relato de Gênesis. Se essa criação ela é figurativa, através do DNA, ela tem 50 mil teorias, mas o importante o ser humano foi criado por Deus, homem e mulher, ele criou. E qual que é o problema? Bom, tinha o Éden, tipo um jardinzaço, tipo um Ibirapuera misturado com Central Park, com sei lá, os Highlands da Escócia, tipo um lugar mágico, lindo, com todas as frutas, com certeza tinha manga-espada, com certeza tinha lixia, kiwi, enfim. Aquele kiwi amarelo que eu descobri que existe agora, que é uma maravilha, muito gostoso, é caro pra caramba, mas é gostoso, comprem, vale muito a pena, se tiver, gasta ali um meio rim, né, um olho, e aí você compra, mas vale muito a pena, cara. Enfim, tinha um jardim lindo, Deus falou, olha, Adão, você, Eva, se divirtam, sabe, curtam um ao outro, cuidem desse lugar para mim, aproveitem tudo que tem, só não tem duas coisas que vocês não podem fazer, é comer da árvore da vida eterna e a árvore do bem e do mal, tem essas duas árvores que não pode, o resto pode, tá vendo aquela jaca maravilhosa, tá cheirando daqui, aquele cheiro de jaca maravilhoso, pode, você quer lixia, pode, que tem tamarindo, aquela meia azeda, pode, mas pode qualquer coisa. Pode dormir embaixo da mangueira e depois acordar e comer a manga? Pode. Só não pode essas duas coisas. Então qual que foi a ordem de Deus? De todas as frutas e todos os alimentos que estão aqui vocês comem. Menos dessas duas. Beleza? Beleza. E todo dia Deus passava por ali no final da tarde, na viração do dia, passava ali para conversar com eles, bater um papo. E aí, como é que tá? Tá legal? O que vocês acharam? Vamos dar nome para os bichos, tem um monte de bicho aqui. O que você acha que isso aqui chama como? Aí o homem falava, tem cara de girafa, talvez vamos chamar de girafa. Tá? Aí Deus falava, legal, eu quero que vocês participem, eu sou amigo de vocês, eu quero que vocês participem do processo. Então, é para vocês, eu criei esse mundo para vocês, eu sou super adepto do princípio antrópico, ou seja, o universo existe para que o homem exista, né? Sem o homem, o universo existe, mas não tem sentido. Então, não vou ficar viajando na filosofia agora, o vídeo não é para isso. Então, a síndrome de Eva, ela nasce da Eva. Justo. E aí, veja, o que aconteceu em Gênesis, um pouquinho mais para frente depois da criação.
A serpente, que na verdade era o diabo disfarçado, lembre-se do último vídeo, o diabo ele não aparece com aparência de com aparência de chifrudo, com pé de bode e presas e todo vermelho e preto. Não. Ele é muito mais sutil, ele é muito mais dissimulado e muito mais disfarçado. Isso torna ele muito mais perigoso. Ele chega para Eva e fala: "E aí? Tudo bom? Chove?" "Não, nunca choveu aqui no Éden, nunca choveu." De fato, se você ler a Gênesis, nunca choveu no Éden até então. E chove, não sei, até hoje eu não sei o que é chuva, tal. E pô, e essa árvore aí? E aí a Eva: "Você não quer comer essa fruta aqui?" Aí a Eva fala: "Não, imagina, não pode." E aí a serpente fala: "Ué, não era para vocês comerem de toda a árvore do jardim?" E aí a Eva já responde logo de cara: "Não, Deus disse que podemos comer de todas as árvores, menos daquelas no meio do jardim. Daquela árvore não podemos nem comer e nem tocar o fruto." Isso está em Gênesis, tá? E veja, Deus não falou que não era para tocar o fruto. Ele falou que não era para comer o fruto. Mas a Eva, para dar uma ênfase na coisa, para deixar assim mais reforçada a mensagem de que ela não ia fazer isso, ela falou: "Ó, Deus falou que não era para comer e nem tocar, né? Nem para tocar nesse fruto." Hein? E veja que é engraçado. A serpente, ela usou uma meia verdade, o diabo, né? Ele usou uma meia verdade. Ele falou: "Ó, não, Deus não falou que não era para você comer de todas as árvores." Isso é meia verdade. Ele falou isso, mas também falou que não era para comer das duas que ficavam no meio do jardim, que era a árvore da eternidade e da árvore do bem e do mal. E ela falou: "Não, mas o crucial aqui não é a meia verdade do diabo, porque o diabo está fazendo o que ele sempre faz, que é contar meia verdade. Ele usa meia verdade para criar uma mentira inteira. E o crucial aqui é a resposta da Eva. A Eva que, na ânsia de tentar rebater e falar: "Não, aqui o negócio é ortodoxo, aqui é a raiz, cara. Aqui Deus falou que não é, não é. Então, ó, não é nem para comer nem para tocar. Eu não posso nem pegar nessa fruta. Se eu pegar nessa fruta, já azedou, cara." E, ou seja, ela não bastou ela simplesmente repetir o que Deus falou. Ela repetiu e ainda aumentou um pouquinho para dar uma ênfase. E a ordem que Deus deu em Gênesis 3, versículo 3 é: "Não comereis." E o que a Eva coloca é: "Não comereis e nem tocareis." Ela ampliou aquilo que Deus falou para ela. Então, essa reação da Eva é uma reação que andou pelo resto da história da humanidade, principalmente da igreja. Porque veja que, apesar dela ter aumentado a regra, isso não fez com que ela evitasse a queda. Ela ampliou a ordem de Deus e mesmo assim ela caiu. Então ela tentou dificultar o comando de Deus, mas isso não salvou ela da sua própria natureza. E a partir daí a sequência é clara, né? Uma vez que ela não se atentou ao comando de Deus, e sim ela começou a focar na sua versão revista e acrescentada, né? O julgamento de bom ou de mal, próprio ou impróprio, ficou na base dos sentidos e das observações. Ela passou a dar valor em classificar a fruta pelas suas lentes. Ela viu que o fruto era bom, agradável e desejável. Tá? A Bíblia diz que o fruto era o fruto, era mó da hora. Tipo, ela olhou e falou: "Nossa, que fruto, eu vou comer esse fruto, me dá esse fruto." E antes que alguém venha falar: "Ah, tá vendo? Ele está do lado dos liberais. Ele quer afrouxar a doutrina." Veja que coisa engraçada. A Eva, ela ampliou as regras que Deus deu. Deus deu isso aqui, ela fez isso mais isso e falou que agora a regra era essa, tá? Essa atitude de aumentar a regra que Deus deu, deixar ela maior e mais complexa, é a síndrome de Eva.
A Eva fez isso, os descendentes e a igreja ao longo da história têm feito isso. É ampliar aquilo que Deus falou. Deus falou para fazer a igreja faz o A minúsculo, A de forma, e mais um Bzinho encaixado aqui, e deixa a coisa mais complexa, de forma tal que a intenção é que fique mais restrito e nos ajude a obedecer o A. Deus só falou A, ele não falou todo o resto, mas a gente coloca o resto para tentar reforçar o A e evitar que a gente pise na bola. E aí tem dois problemas. Essa síndrome de Eva, que não salvou a Eva. E segundo, a gente vai cair. Essa tentativa de santidade absoluta, ela é legítima, mas ela não é real, porque a gente pisa na bola em várias coisas. A gente sabe o que é para fazer, a gente tem os nossos limites estabelecidos e a maneira de Deus interpretar as coisas que Jesus nos ensinou, e mesmo assim a gente falha. Se a gente não falha em fazer, a gente falha na omissão, de não fazer o certo, né? Então a síndrome de Eva é justamente essa reação de aumentar a regra original para reforçar e tentar impedir a nossa desobediência, né? Então você vai falar assim, não, ele está do lado dos liberais e tal. O liberal, ele suprime coisas para encaixar as suas conveniências. Ele suprime que Deus disse A, ou ele deixa só meio A, deixa cortado, para que fique melhor para ele e ele possa viver confortavelmente a sua prática dentro da teologia modelada pela vontade dele. Então ele corta as regras pela metade para ficar mais confortável para ele e ele não ter que deixar de viver a vida de pecado que ele vive. Para ficar mais relativo, ficar depende, né? As pessoas, eles são os liberais, eles cortam regras, eles podam as coisas que são reveladas por Deus de forma tal que encaixe no jeitinho que eles querem. Já o pessoal fariseu, aquele pessoal legalista, né, sisudo, eles aumentam a regra de forma tal que fique mais difícil do que realmente deveria, que é para limitar a nossa possibilidade de erro. Então essa é a síndrome de Eva que é passada de pessoa a pessoa, né? Na empresa, toda empresa tem um setor que é chamado de setor de controle de qualidade, ou CQ, né? Controle de qualidade. E a função desse CQ é pegar o produto, aquilo que é gerado, analisar perante as especificações e falar, olha, deveria ter isso, 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 tem que pesar tanto, tá legal, esse produto está legal, pode ser vendido. E passar para frente. Agora, quando esse controle de qualidade se torna uma obsessão e coloca-se muito foco nisso, e só nisso, corre-se o risco de ter um controle de qualidade inchado, com muita gente, com muita regra e praticamente nada de produção, que é o que acontece às vezes em algumas empresas, que você tem um produto que tem tanta inspeção, tanta medição, tanto cuidado desnecessário, além do que deveria, que o produto leva 1 dia para produzir e 10 para inspecionar. E no final das contas você está demorando muito mais para entregar o produto pro seu cliente. Então um controle de qualidade muito inchado e com mais regra do que deveria ter também é muito problemático e não impede os erros de acontecerem. Porque na prática o que vai acontecer? Tem tantas regrinhas. Por exemplo, o cara vai produzir esse relógio aqui. Esse é um lindo relógio clássico dos anos 80, tá? Que eu comprei. Gosto muito, porque eu via alguns primos e pessoas mais velhas quando eu era pequeno usarem, eu achava o máximo, depois ele saiu de moda. Por que não comprar, né? E imagina que você está produzindo esse relógio. Esse relógio, bom, ele tem que ser de metal, tem que ter tantos centímetros de tamanho e tem que ter um mostrador assim, o botão tem que fazer tal coisa.
tem um conjunto de especificações para esse cara. E aí você produz e agora você não vai somente inspecionar ele. Agora, além de você inspecionar esses pontos antes de vender, você vai inspecionar também se ele tem um risquinho, se ele cabe no pulso de todo mundo, se esse cara, quando você puxa, se ele faz barulhinho ou se ele não faz barulhinho, quantas vezes você consegue chacoalhar ele, se esse barulho que ele faz está em dó maior ou dó menor. Você começa a colocar tanta regra nele que ele demora mais para ser inspecionado antes de sair da fábrica do que para produzir. E isso faz com que se gaste muito tempo para produzir uma coisa que já deveria ter saído. E aí quando as pessoas... Imagina que você está nessa fábrica que produz esse relógio cheio de regras adicionais idiotas. Você começa a se questionar, bom, não precisa, né, ficar inspecionando tudo isso. Marca aí que tá bom, marca aí que tá certo e vamos passar para frente. Porque o que importa mesmo é o tamanho, é os botões estarem funcionando. O que importa é isso. O resto, marca aí no papel que eu medi, deixa passar, porque no final ninguém vai ver. É isso que acontece quando as pessoas colocam regras a mais do que as necessárias para que uma coisa seja bem feita. Então, a síndrome de Eva tem esse problema. Ela cria muito mais inspeção, muito mais regra, muito mais limite do que aqueles que realmente Deus colocou. E o problema, entre vários outros problemas, é que o que acontece? As pessoas acabam não fazendo tudo que esse adicional, as pessoas ou elas se concentram no A que Deus mandou fazer, ou elas se concentram no resto que o homem adicionou e fazem só isso aqui, ou eles não fazem nenhum. Então tem muita igreja, muito crente, muita gente que se diz cristã e seitas e denominações que se preocupam mais com o adendo que foi colocado do que com a revelação original, que se preocupam com o nem tocareis, que foi colocado póstumamente, e esquecem do não comereis, que foi ordem divina. Então é esse detalhe que é importante. Isso não impede as pessoas de cometerem os seus erros, né? A síndrome de Eva, ela só reflete quem nós realmente somos como seres humanos. Pessoas que adoram complicar, adoram aumentar, e no fundo, isso é uma idolatria. Porque se você está dizendo que a revelação original de Deus não é suficiente para a sua vida, não é suficiente para ser obedecida, que você precisa colocar um adicional para que ela seja funcional, então você está dizendo que você entende mais do ser humano e das coisas como elas são do que Deus. É ou não é? Você não está colocando o mesmo peso para o seu adendo do que a revelação divina? Pensa nisso. A síndrome de Eva é um tipo de idolatria. Eu me colocando no nível de Deus ou acima de Deus para falar que somente esse A está muito mal explicado. Eu preciso colocar um adendo para que a coisa se torne realmente aplicável. Que foi o que a Eva fez. Não comereis e nem tocareis. Realmente colocar uma regra a mais não funciona para o ser humano, porque normalmente ele acaba se perdendo, ele pisa, ele tropeça na regra principal e original e fica se preocupando com os adendos. Essa é a síndrome de Eva e isso faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa essência cristã. Beleza? Agora o próximo vídeo é sobre a síndrome de Pedro. Vejo vocês lá.